Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus amados irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, dentro de você e através de você. Onde você estiver, certamente que a graça, que a paz, que a misericórdia, que o amor, que a bondade do Senhor venha te envolver rica e abundantemente, trazendo toda sorte de bênçãos, de milagres e de vitórias da parte do nosso Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que ainda não é inscrito ainda aqui no canal do YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus, escreva, aciona o sininho e certamente, meus amados, que a graça, que as bênçãos do Senhor possa te alcançar abundantemente. E sempre que tiver uma mensagem nova, o YouTube manda uma notificação para você e você possa ver a hora que você quiser. Mas é necessário escrever e acionar o sininho para que a mensagem chegue até a você, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da Comunidade Cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro São Luís, no bairro São Luís, na grande cidade de Betim, Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou, dá um like, de joinha, ali nos comentários, que você possa glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom é estarmos na presença do Senhor. Vamos orar, é momento de oração, vamos falar com Deus e vamos crer que no momento da nossa reflexão o Senhor vai falar conosco e vai nos abençoar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por essa noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. Pai de amor, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Louvado seja o teu santo nome. Pai de amor, fala conosco através da tua palavra, abençoando a todos abundantemente e ricamente em nome de Jesus. Pai, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Bendito seja o teu nome. Senhor, que tu possa salvar, que tu possa reconciliar, que tu possa curar, libertar, transformar, restaurar, trazendo bênçãos, milagres e vitória sobre todos. Pai de amor, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê, Senhor, um coração para entender, guardar e colocar em ação a semente bendita e sempre viva da tua palavra. Que a tua palavra, uma vez pregada, ensinada e revelada, o poder inerente que nela há venha trazer edificação, exortação, consolação. Meu Senhor, é para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus, peço, meu Deus e meu Pai, que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder, que possamos, ó Senhor, fluir nos excelentíssimos dons do Espírito Santo e que o Senhor venha operar maravilhas sobre todos, em todos e através de todos, para a glória do teu nome. Que os lares sejam abençoados, que os matrimônios sejam restaurados, seja vivificado, seja santificado e seja abençoados abundantemente. Cada lar, ó meu Deus, cada vida que certamente nos vê e nos ouvir hoje, amanhã ou outros dias. Meu Deus, o poder da palavra continua o mesmo e que ela venha operar maravilhas em favor do teu povo de uma maneira poderosa,
no nome santo, precioso, bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e assim, ó meu Senhor, já te agradecemos com certeza dos milagres, das bênçãos e das vitórias, pois creio que até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, queridas irmãs? Louvado seja o Senhor. Vamos passar para a reflexão da palavra do Senhor nessa noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Vamos ler do versículo de número 5 até o versículo também de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 5 ao versículo de número 8. Escrito está na doce, santa, bendita, preciosa e magnífica palavra do Senhor. Está escrito, versículo 5 do capítulo de número 8 de Atos. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Diga comigo, graças a Deus. Irmãos, irmãs, o tema da nossa reflexão, Cristo sacudindo Samaria, pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder da boa notícia. A boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia do evangelho do reino, do evangelho da graça e da verdade do nosso Deus e Pai, na pessoa do Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, na testificação do Espírito Santo de Deus, certamente tem esse poder de sacudir as nossas vidas, de sacudir uma casa, de sacudir uma rua, de sacudir um bairro, de sacudir uma cidade, de sacudir um estado e de sacudir até mesmo o país inteiro. Nos diz o contexto desse texto, que o contexto não é nada mais, nada menos que o versículo de número 1 ao versículo de número 4, se quisermos retornar ao capítulo de número 7, há momentos que precisamos de ir para um contexto mais amplo, mas há momentos que apenas 3, 4 versículos nos coloca situado dentro de um contexto muito próximo, muito promissor, muito maravilhoso, mas no caso aqui o contexto era muito preocupante. Por quê? Porque nos diz o contexto que após a morte de Estevão, que aconteceu justamente no capítulo número 6 e propriamente no capítulo número 7 de Atos dos Apóstolos, houve uma perseguição dos judeus, dos israelitas, certamente daqueles do judaísmo, contra os cristãos, propriamente dito, ainda que a palavra cristão vai aparecer apenas nesse livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, no versículo de número 26, mas vamos entender como a igreja primitiva. Então, certamente, Saulo, que é aquele que converteu no capítulo de número 9, um capítulo após este aqui, após o capítulo número 8, vem o capítulo número 9, logo nos primeiros versículos, nós vemos de uma maneira clara a conversão desse rapaz chamado, esse jovem
chamado Saulo de Tarso, mas nos diz no contexto aqui do texto que a igreja era assolada, a igreja era perseguida, a igreja era ameaçada, a igreja certamente, Saulo era o líder, podemos assim dizer, de um grupo de malfeitores que achava que estava fazendo bem, entrava nas casas, nas aldeias, até mesmo nas cidades, até mesmo nas congregações, e pegava, apreendia os servos de Cristo, fazendo com que eles blasfemavam sobre a ameaça de morte e ia também colocando eles na prisão. Isso, se você quiser ver de uma maneira muito clara, de uma maneira muito especial, o versículo número 3 já é um contexto que diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E diz de uma maneira clara, versículo 4, mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando o quê? A palavra. A palavra é a boa nova. A palavra é a que muda os corações. A palavra é que transforma a vida. A palavra é que traz gozo, traz alegria, traz refrigério para a alma. É a palavra que opera milagres, prodígios e maravilhas na vida daqueles que crê, na vida daqueles que tomam posse, na vida daqueles que verdadeiramente recebe a palavra como palavra de Deus e é. E nos diz a Escritura que aquela assolação, aquela perseguição, certamente fez com que alguns da igreja fossem dispersos, ou melhor, é a mesma coisa, mas é como se fosse expulso da cidade de Jerusalém ou da Judéia por causa da assolação, por causa da ameaça ferrenha de morte e até mesmo de prisão. Mas aqueles que foram dispersos ou foram expulsos da cidade e aí por diante, eles não fugiram apenas por fugir, mas na oportunidade que eles tinham, eles anunciavam quem? A Cristo. Por isso, estamos no tema da nossa reflexão. Cristo sacudindo Samaria. E o evangelho ali, meus irmãos, não era desconhecido do samaritano. O samaritano era um povo de Deus, era filho de Jacó. Mas, por causa das situações do pecado, da rebeldia, de estar unindo a povos pagãos, ficaram como se fosse uma raça mixigenada, ou seja, uma raça misturada. Os israelitas misturados com outros povos por causa dos reis pagãos, estilo Jeroboão, que foi o primeiro, e como tal do Acabe, marido da tal da maligna chamada Jezabel. Então, por causa dessa situação, era conhecido também como Reino do Norte, mas era povo israelita, só que era os israelitas, o povo da Judéia, os judeus, tinha eles como pecadores demais, rebeldes demais, incircunciso, idólatras e coisa dessa natureza. E na maioria das vezes era mesmo. Inclusive até os de Judá também certamente desviava dos retos caminhos do Senhor. Mas nos diz a Escritura que o Senhor Jesus, em João capítulo número 4, pregou para aquela mulher samaritana. Lembra aquela mulher que tinha 5 maridos? E aquele que ela estava no momento não era o marido dela? Lembra? Jesus pediu água para uma mulher, era uma mulher samaritana, conhecida também como a mulher ali no poço de Jacó. Lembra? Pois é, o próprio Cristo ficou ali naquela cidade de Samaria por 3 dias
E certamente houve uma grande salvação ali, ou seja, eles criam que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador. E com certeza, a notícia da crucificação e da ressurreição chegou àquela capital do Reino do Norte chamado Samaria. E aí, na dispersão, por causa da perseguição, por causa da assolação trazida pelo jovem chamado Saulo de Tarso, um dos que foram dispersos foi Filipe, o diácono Filipe, constituído nos primeiros 6 versículos de Atos, capítulo número 6, juntamente com o primeiro mártir da era apostólica ou da era da igreja primitiva, chamado Estevão, que foi apedrejado no capítulo número 7. E diga de passagem que essa assolação e essa perseguição prosseguiu após a prisão e o apedrejamento de Estevão. Nos diz a Escritura que Filipe desceu a Samaria. E nos diz a Escritura, versículo número 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ô meus irmãos, ô minhas irmãs, ô meu amigo, minha amiga, ô servo do Senhor querido, amado, quer ser bem-sucedido? Quer que a sua pregação tenha um bom resultado? Não prega a sua sabedoria, a sua eloquência, o seu conhecimento, as suas ideias, a sua fórmula de elaborar um sermão, mas anuncia a Jesus, o nosso Senhor. Anuncia o Cristo Salvador. Pode ter certeza que a pregação, uma vez aceita, vai ser bem-sucedida, vai ter milagres da salvação, da reconciliação, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, os enfermos vai ser curado e aí por diante. Mas às vezes nós temos uma facilidade muito grande de pregar tudo, menos Cristo, menos o Senhor Jesus. Às vezes pregamos a placa da igreja, não é verdade? Às vezes falamos um testemunho pessoal. Tem problema com relação a isso? Não. Mas o cerne da mensagem é Cristo. A boa notícia é o Senhor Jesus, é converter a Ele, é arrepender dos maus caminhos, voltar o coração para Ele de uma maneira extraordinária. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Samaria só foi sacudida pelo poder de Deus porque Filipe pregava quem? Filipe pregava Cristo, o Senhor, morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Cristo foi crucificado na sexta-feira, foi colocado no sepulcro, mas no terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos com todo o poder, com toda a glória, com toda a grandeza, com toda a majestade. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Então, Filipe começou a pregar quem? A Cristo. E o resultado qual foi? Maravilhas, milagres, bênçãos e vitórias. Olha o versículo seguinte. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe pregava boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz pelos nossos pecados, mas ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia. Filipe pregava a boa nova e o samaritano prestava atenção ao que Filipe dizia, porque, meus irmãos, a mensagem de Cristo, ela é a boa nova.
ela em si já tem todo o poder, mas as pessoas, quando prestam atenção, dá credibilidade através da fé, o sucesso é certo, a vitória é certa, as bênçãos é certa, os milagres é certo. Não tenha dúvida. A pior coisa que pode acontecer com um pregador, ele pregar a mensagem, suar a camisa, molhar o lenço, de tanto secar o suor, lenço ou uma toalhinha. Alguns usam até uma toalhinha. E não tem problema nenhum com a relação a isso. Mas a plateia, ouvintes, não dá credibilidade, não receber a palavra, ficar alheio o que está sendo pregado e o que está sendo ouvido, porque, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra é única. A palavra é toda poderosa, mas nós devemos, tem duas ação ou reação que nós devemos ter: crer ou não crer, receber ou não receber, acreditar ou desacreditar. Aqui, ó, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Prestar atenção no que está sendo falado, a porta do milagre começa a abrir para mim e para você. A porta da bênção, a porta da vitória, a porta da restauração, a porta das soluções dos problemas, que é tudo Cristo. Ele mesmo declarou em João 10:9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, acha paz, alegria, restauração, soluções dos problemas, perdão dos pecados, vida eterna, ressurreição dos mortos, paz com Deus e paz de Deus. Achará a verdadeira alegria, achará o verdadeiro descanso para a alma aflita, o coração desesperado, preocupado, turbado e aí por diante. Então, eles prestavam atenção ao que Filipe dizia. Quer ser bem-sucedido? Quando um pregador estiver pregando no rádio, na televisão, ou na internet, através de um notebook, através de um computador, de um tablet, ou até mesmo um smartphone, acredita, dá atenção, presta atenção. Ouve com atenção, porque é quando nós ouvimos com atenção e damos credibilidade, é que o Espírito Santo encontra espaço no nosso coração para falar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas às vezes o pregador está pregando e as pessoas estão ali olhando, mas não estão prestando atenção. A mente está dando aquela volta, e aí, sabe como é que é? Está andando, vagueando por aí, voando por aí, parecendo pássaro no espaço. A pessoa vai receber alguma coisa? Às vezes está dentro da igreja e não recebe nada. Porque, primeiro, ele não vai aprender nada, porque ele não presta atenção. Ele não vai receber nada, porque ele não crê. E nós devemos prestar atenção. Então, eles prestavam atenção que Filipe dizia. Isso é muito importante. E um outro ponto aqui que me chama muita atenção. Eles prestando atenção ao que Filipe dizia. Mas só isso? Não. Eles viam com os olhos diante deles, testemunho ocular, nos sinais. Olha para você ver, ó. Prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviram, ou melhor, ouviam e viam com os olhos os sinais que Filipe fazia pelo poder do evangelho. Por isso o tema é Cristo sacudindo Samaria. Quer ser sacudido pelo poder de Deus? Dê crédito
ao que é falado pelos pregadores. Quando você vai meditar na Escritura, dá credibilidade ao que você está meditando. Sim. Quando você está orando, acredite que você está falando com Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus, que Ele ouve e Ele atende e Ele responde às nossas orações. Isso é muito importante. Então, eles prestavam atenção, porque eles ouviam com os ouvidos e viam com os olhos os sinais que Filipe fazia. E dentre os sinais, alguns estão aqui registrados no versículo número 7, a seguir. Ou dentro apenas do versículo número 7, tem aqui, algo extraordinário. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham. Ou seja, tinha um monte de endemoniados que estava na plateia, na aldeia, nas casas, na praça pública, na rua, ou aonde Filipe pregava a boa nova do evangelho do reino, pregava a Cristo, como versículo número 5, é bem claro que Filipe desceu a Samaria e anunciava ali Cristo, morto, mas ressurreto ao terceiro dia. E nisso também ele pregava o batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque do versículo número 9 a seguir, que nós não lemos, automaticamente teve muito batismo nas águas e também batismo com o Espírito Santo. Claro que Pedro e João foi para lá para fazer essa outra obra, que era orar para os que tinham aceitado a fé em Cristo e sido batizado nas águas, ou tendo sido batizado nas águas, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum, apenas os convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito importante. Foi preciso a boa notícia, o poder de Cristo estava sacudindo tanto Samaria, que isso chegou lá na igreja primitiva, lá na igreja apostólica, aonde os apóstolos, os 11, estavam reunidos. Na verdade, 12, que Matias já tinha sido escolhido como sucessor do tal do Judas, que traiu e suicidou. Mas então, presta atenção que isso é muito importante. E aí os obreiros já estavam lá também. Mas aí mandaram Pedro e João. Então, o evangelho é completo, irmãos. Quando nós cremos em Cristo, quando nós damos credibilidade à mensagem, nós recebemos salvação, são batizados nas águas, certamente são batizados com o Espírito Santo, recebemos cura, milagres e maravilhas. Olha aqui. Então, os demônios saíram de muitos que estavam possuídos por espíritos maus. E uma vez os demônios sendo expulsos pelo poder da palavra, pelo poder da fé no nome de Jesus, pelo poder da autoridade que o Senhor tinha concedido aos discípulos, aos servos dele que crê nele, de expulsar os demônios no nome dele, o Filipe pregava, certamente pregava salvação, que é arrependimento de pecado, batismo nas águas, pregava cura divina, pregava a expulsão dos demônios e orava. E aqui está escrito, e de muitos que os tinha, está aqui, pois os espíritos imundos, isso é demônios, demônios terríveis, cruéis, perversos, maldosos, que ficava oprimindo as pessoas com enfermidade, com problema, com dificuldade. Está aqui, os demônios eram expulsos. E mais o quê? Clamando em alta voz, ainda gritava ainda, sabe? Escandaloso, que é uma beleza. Gritava quando saía, gritando e gritando, mas louvado seja o Senhor. O importante é que grita, o importante é que exclama, o importante é se falar palavrão, mas se sai, a pessoa fica liberta. Esse é o poder do Evangelho. Cristo sacudindo Samaria pelo poder da palavra que era pregada ali pelo Filipe, que era um obreiro, era um diácono, fazia parte dos 7
obreiros do corpo diaconal da igreja primitiva, os primeiros 7 diáconos. Então, ó, a Escritura nos diz que os demônios eram repreendidos, saiu de muitos que os tinha, clamando em alta voz. E aí continua o texto. E muitos paralíticos. E mais o quê? E coxos eram curados. O poder do evangelho. Quando nós recebemos a palavra, quando nós cremos na palavra, ela tem este poder, ela tem essa habilidade, ela tem essa unção, essa autoridade de curar, de libertar, de transformar, de trazer soluções para os problemas. Samaria era uma cidade completamente pervertida e contaminada pelos ídolos, pelos maus governantes, pelos maus políticos, pelas autoridades eclesiásticas e autoridade política, religiosas e aí por diante. A cidade era contaminada por essa situação. Mas é aonde tem isso, meu irmão? É que o evangelho tem poder de libertar quando nós cremos. Quem sabe que a sua casa, quem sabe que o seu casamento, quem sabe que a sua vida espiritual, quem sabe que as suas finanças, quem sabe que tem algo aí na sua família que está, ó, de ponta cabeça, está, ó, em vez de estar aqui assim, está, ó, acredita, confia, está ouvindo e está vendo um pregador falando, é a boa nova. O Senhor quer sacudir a tua casa, sacudir o teu casamento, sacudir a sua saúde, a sua finança, a sua vida espiritual, seu local de trabalho, a sua empresa, o seu comércio, você que é um microempreendedor, o Senhor quer sacudir aí com o poder dele de uma maneira especial. Quem sabe que você que está acuado, parecendo, sabe, parecendo um coelho com medo dessa situação, acredita, o Senhor quer sacudir aí no poder dele de uma maneira especial, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor quer fazer uma obra extraordinária, e ele faz. Então os demônios eram expulsos, gritavam em alta voz, clamando, sabe? Em alta voz, e aí diz que, ó, os paralíticos que nunca tinham andado, ou no decorrer da vida, por algum motivo, a pessoa ficou paralítico, os paralíticos eram curados, porque Filipe orava. O pregador tem que pregar Cristo e tem que orar, tem que repreender os demônios, tem que ministrar a cura divina, tem que ministrar paz para o povo, ministrar alegria, restauração para o povo de uma maneira especial. Isso é importante. É a minha função, é a sua função. Você como receptor e eu como aquele enviado do Senhor até a você nesse dia, nessa noite, ou amanhã ou depois, quando você vê, acredito, o poder continua o mesmo. Eu não sou Filipe. O ministério de Filipe, o evangelista, o diácono, passou. Mas eu estou aqui pregando a mesma palavra. A unção é a mesma. O poder é o mesmo. A graça é a mesma. Porque Pedro, que estava preso ainda no judaísmo, em Atos capítulo número 10, eu preguei essa mensagem recente do centurião Cornélio. Pedro estava ali na cidade de Jope, e aí por diante, ali na casa de Simão Curtidor, quando Pedro ouviu a mensagem daqueles que o chamaram, o Espírito Santo falou para ele, tudo direitinho, e ele foi. Quando ele chegou lá, que Cornélio, reunido com a multidão, esperando, com expectativa alta, é bom, meu irmão, quando nós recebemos a palavra, quando nós vamos à congregação para cultuar o Senhor, nós devemos ir com expectativa alta, expectativa de fé, uma certeza no coração que vai receber algo nesse dia, nessa noite, amanhã, depois, e assim que funciona. Aí Pedro, quando começou a pregar que o Espírito Santo caiu sobre os gentios, Pedro agora fala com os companheiros dele, que era nada mais, nada menos que uns 6 companheiros dele, que era também cristão, crente em Jesus, mas pertencia ainda, estava ainda preso em algumas tradições do judaísmo. Pedro falou: pode alguém recusar a água àqueles que recebeu o dom do Espírito Santo, como nós no início?
Isso me chama atenção. O povo ainda nem tinha arrependido dos pecados e confessado a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Mas Pedro já está agora falando batido nas águas. Por que batido nas águas? Porque Deus faz da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Pedro estava meio duvidoso. Deus batizou aquele povo com o Espírito Santo antes da conversão propriamente dita. E aí Pedro fala com eles que eles receberam o dom do Espírito Santo como os discípulos anteriormente tinham recebido. Quer dizer, então, que os gentios, que é eu e você, e a casa de Cornélio, de Atos 10, recebeu o mesmo poder que Pedro recebeu, que até a sombra dele curava. Nem de todo mundo a sombra cura, mas de Pedro curar. Mas Pedro está afirmando, olha, eles receberam o mesmo dom do que eu recebi quando eu fui visitar pelo Espírito Santo, recebi essa bênção. Nós temos que crer mais, irmãos. Porque às vezes nós ouvimos, mas não prestamos atenção, não damos credibilidade, e aí por diante. Se o Senhor Jesus tivesse dado poder para a igreja primitiva e não tivesse dado o mesmo poder para a igreja contemporânea, que é eu e você hoje, o Senhor Jesus fazia acepção de pessoas. E a Escritura Sagrada, no próprio Atos capítulo número 10, Pedro chega a dizer para Cornélio que reconhecia em verdade, ou com verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Pedro foi convencido quando? Quando aquele lençol desceu do céu com os animais e o Senhor manda ele matar e comer. Que é isso, Senhor? De maneira nenhuma. Nunca comi nada impuro e imundo. O Senhor fala com ele, olha, não considera impuro e imundo que eu santifiquei. Aí Pedro, ó, a duras penas, depois entendeu o que estava sendo dito. A profecia do Espírito Santo vai lá com ele também, e aí por diante. Ouviu a voz de Deus, ouviu os homens do lado de fora chamando, e o Espírito Santo falou, ó, vai sem duvidar, porque foi eu que enviei eles aqui, tá bom? Aí Pedro recebeu eles, sem problema. Ainda que a casa não era dele, mas ele recebeu. Então isso é importante, presta atenção nisso. Isso é muito importante, irmãos. Pedro falou com Cornélio, e todos aqueles que estavam ali, que eles receberam o mesmo dom que eles receberam antes. Se o Senhor Jesus tivesse dado autoridade, dons, os discípulos daqueles dias, há 2000 anos atrás, e não tivesse nos dado o mesmo poder, ele fazia acepção de pessoas, mas não faz não, viu? É eu e você que não acreditamos. Eu e você que somos incrédulos, que é uma beleza. Mas então, ó, paralítico começou a andar de uma maneira extraordinária. Paralítico é o mesmo que ressecado. Braço seco, perna seca, sem movimento nenhum, os tornozelos e aí por diante. Olha aqui para você ver, ó. E aí diz, ó, e depois disso mais o quê? Coxo. Paralítico é uma coisa. Coxo é outra coisa. Os pés, virado para dentro ou para fora. Não andava direito. E a Bíblia diz que todos eles eram o quê? Curados. Por isso, Cristo sacudiu Samaria. Quer ser sacudido pelo Senhor? Acredita, confia. E o versículo número 8. Como termina que se conta? Estou terminando. Estou encerrando aqui. Havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, irmãs, a alegria no seu lar não é no dia que você recebe pagamento. A alegria no seu lar não é por causa do seu marido ou mulher, que é muito bonito, Deus abençoe. A alegria no seu lar, meu amado irmão, não é pela sua esposa, que é muito formosa, muito bonita, muito meiga. Não é por causa dos seus filhos, que são muito bonitos, muito educados, muito simpáticos. Tudo isso é bom, é. Mas a alegria, para mim e para você, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um casamento só tem alegria se eu tiver Cristo. Uma viagem numa cidade turística, ou talvez numa praia tão paradisíaca, tão bonita, só tem alegria verdadeira se tiver Cristo nessa viagem. Sim. Uma empresa só é bem-sucedida se Cristo estiver nessa empresa. O seu trabalho é bem-sucedido se Cristo estiver aí. Você só tem a verdadeira alegria
aonde Cristo está, porque aí temos uma verdadeira alegria, um verdadeiro contentamento, uma verdadeira paz, uma verdadeira restauração, porque a boa notícia é que traz alegria para mim e para você. A alma só pode ser alegre, o coração só pode ser alegre, para o rosto ser formoso, quando Cristo está no coração do homem, porque se não tiver, por mais que ele tenta retocar aqui, retocar colar, ou as irmãs continua com a face triste, pálida, carrancuda e aí por diante. Olhar sombrio, mas quando Cristo entra, a verdadeira alegria, porque que, ó, e havia grande alegria naquela cidade. Você sabe por quê? Porque Cristo estava sacudindo aquela cidade com o poder da palavra, com a pregação da palavra, pregada por um homem chamado Filipe. Eu não chamo Filipe, eu chamo Geraldo, mas a pregação é a mesma, o poder é o mesmo, a unção é a mesma, a graça é a mesma, a autoridade é a mesma, porque Pedro falou que o que nós recebemos no início, eles estão recebendo agora. E é verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. E ele mesmo declarou em Atos, capítulo 2, versículo 39, quando ele falou: a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, os tantos de perto e de longe, e receberão o dom do Espírito Santo. Lê lá do versículo 37, 38, 38, 39, 40, que você vai ver, de Atos 2, quando houve uma conversão de 3.000 homens, após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo número 2, nos primeiros 5 versículos. Lê lá para você ver. Pedro falou de uma maneira especial que aqueles que crescem em Jesus iriam receber o mesmo dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, meu irmão, é maravilhoso para mim e para você. Então, ó, quer ter alegria no seu lar, no seu casamento, na sua família? Aceita a pregação da palavra, dá crédito, receba ela, e eu estou fechando a Bíblia, eu vou orar, porque eu olho para o meu reloginho, eu tinha determinado o máximo de um tempo aqui que eu iria pregar nesse dia, e vai ser assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vimos de uma maneira especial, clara, objetiva e tremenda, Filipe pregando Cristo e o samaritano vendo e ouvindo a palavra e vendo com os olhos os sinais que Filipe operava. E os sinais, meu Pai, a Escritura revela, pelo menos 3 deles. Senhor, os demônios eram expulsos, os paralíticos voltaram a andar, os coxos eram curados de uma forma extraordinária. E o 4º sinal, Senhor, era um povo triste, amargurado, rejeitado, pecadores, idólatras, e aí por diante. Cego conduzindo cego pelo meio político e o meio religioso. Mas quando Filipe chegou, meu Senhor, pregando Cristo, aquele mesmo Cristo que teve ali em João, capítulo número 4, no poço de Jacó. Filipe pregando Cristo, houve uma grande alegria naquela cidade. Que esse lar tem alegria, esse casamento tem alegria, essa saúde tem alegria, essas finanças têm alegria, essa empresa tem alegria, esse microempreendedor ali no seu local de trabalho tem alegria, meu Deus e meu Pai. O matrimônio do teu povo tem alegria, e que haja uma verdadeira restauração. Cura, Senhor, o ministro cura, aonde há uma paralisia, passa a ter movimento a partir de agora, em nome de Jesus. Onde estiver um coxo, um paralítico, onde estiver um endemoniado, possesso por demônios, eu repreendo e eu ordeno, sai! E não volte mais,
desse lar, desse casamento, dessa família, obra de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra. Vai embora em nome de Jesus, eu te reprovo, eu te expulso, eu tomo autoridade contra este mal que está assolando lares, casamento, famílias, empresas, negócio, vida espiritual, trazendo medo, trazendo acomodação, trazendo desânimo, cansaço. Eu ordeno, sai! Em nome de Jesus, vai embora! Ô força das trevas, poder do mal, pega tudo que é seu e parte retirada, porque estou te dando uma ordem. Em nome de Jesus, vai embora e não volte mais. Que os enfermos sejam curados, os problemáticos sejam libertos, sejam livres, e aqueles, Senhor, que verdadeiramente ouviram e creram como samaritano, ouviam e creram, que verdadeiramente tem alegria e que verdadeiramente tenha salvação e reconciliação para todos, em todos e através de todos. Confirma, Senhor, a tua palavra, com milagres, com bênçãos, com vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fica em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo muitos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que não é inscrito no canal da Comunidade Cristã, aqui no YouTube, inscreva, aciona o sininho, dê um joinha. Terça-feira, às 20 horas, uma nova mensagem para todos nós, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos. Bom final de domingo para todos. Uma boa semana, uma semana de vitória, de bênção e de milagres. Em nome do Senhor Jesus, até terça-feira. Graça e paz. Amém.